Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Esse podcast é graças à Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA Minas Gerais. A produção hoje mandou eu apresentar de óculos. Eu acho que não combina muito, mas eu acho que vai dar uma descontraída, porque a nossa convidada parece um pouco nervosa. A nossa convidada hoje é engenheira agrônoma, ela se chama Cirlei Renata Sanfelice de Carvalho. Ela é formada pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduação em cafeicultura, trabalha na Emater desde 2006. Ela é cafeicultora lá no Morro Vermelho, um beijo pro Morro Vermelho, eu ainda vou tocar nesse assunto aqui, porque minha família inteira é do Morro Vermelho. Meu Deus do céu. Proprietária da marca Café Sanfelice e diretora do Universo Mulher Café, que é um programa que tem aqui em São Sebastião. É só em São Sebastião do Paraíso? Não, é regional, né? Regional? Mas a maioria das mulheres são de São Sebastião. Muito obrigada por ter topado. Eu vou passar a palavra pro nosso presidente aqui. De onde você conhece ela, João? A Cir já é parceira de algum tempo do Conselho de Meio Ambiente, da Emater, né, Cir? É engenheira agrônoma, nos ajuda em muitos casos lá. Temos uma troca de informações bacanas já tem algum tempo. Bem-vinda ao nosso podcast. Vamos levar um pouco de informação para esse pessoal, né? Eu que agradeço. Fica à vontade aí, vamos conversar bastante. Da onde surgiu ser engenheira agrônoma? Então, Amanda, eu agradeço a participação. Espero poder colaborar aí com alguma informação na área, né? Sem dúvida. A gente que está num município que é basicamente rural, né? Então, acho que vai colaborar muito para as pessoas entenderem onde a gente atua, né, João? Às vezes nem sabem o que é um conselho. E a ideia da agronomia veio desde pequena, que meu pai era agricultor. Então, dali já foi tinha aquela... E uma casa de 5 mulheres, meu pai tentava ter um menino. Aí ele desistiu na quinta. Ele desistiu na quinta, eu sou a segunda, então eu fui para a área que ele atuava, né, assim, na agricultura. E eu sou muito feliz nessa área, eu gosto muito. E suas irmãs seguiram também ou não? Nenhuma. A mais velha é casada com o agricultor também. Aí, mas ela é da área de administração. Ninguém, só eu que sou ovelha negra. Você foi... Acho que não é ovelha negra, não. Acho que a ovelha é bem-vinda, viu? Hoje em dia, né, o agro é tudo no Brasil, né, gente? Sim, sim. E esse negócio de Morro Vermelho? Ixi. Eu fiquei curiosa, gente, olha, Morro Vermelho foi assim um presente para mim na minha vida, que a gente não entende os desígnios, né, que a gente vai ter durante o nosso processo aqui nessa terra, né? E quando eu vim para Paraíso, na época eu vim transferida pela Emater, vim de Manhuaçu, que é lá no leste de Minas, nas matas de Minas, e eu fui transferida para cá com a intenção de ficar próxima da família, que era de Araras. E apareceu um dia que tinha uma terra para poder arrendar. Que foi, João? E você conhece alguém que é de Araras? Eu sou uma colega aqui do lado que é de Araras. Então, e as ararenses caindo aqui no Paraíso, né? E o sonho de Paraíso veio. Foram uns anos aí tentando a transferência e graças a Deus deu certo. E aí esse terreno apareceu para poder ser arrendado. E quando eu cheguei no Morro Vermelho, foi aquela coisa, né? De ter gente que conhecia, vizinhos de Araras. Achei até uma prima neta da minha mãe aqui. E foi muito bom. Nossa, eu sou muito feliz lá. Eu vejo que a vizinhança é uma comunidade unida. Obrigada. A gente teve vários problemas esses dias com incêndio, né? E você via a mobilização de todos para poder conseguir abater o fogo. Eu sou... tranquila lá, Eu tô viu? brincando porque a minha família inteira é do Morro Vermelho. Até um beijo e benção. Eu brinco que quando eu vou no Morro Vermelho eu saio abençoada. Porque eu saio tomando benção de todo mundo, né? Mas qual que é o papel da Emater? Então, a Emater, ela é uma empresa de assistência técnica e extensão rural. Ela é subsidiada pelo governo de Minas, está na pasta da Secretaria de Agricultura, para assistência principalmente dos pequenos agricultores, né? Hoje a gente tem os familiares e os médios que a gente atende também. A Emater, ela é bem abrangente nesse processo, porque ela não é só a parte da produção, é a parte ambiental, é a parte da sustentabilidade, a parte social. Hoje a gente tem, além da Emater como
como consultora, intermediadora de crédito rural. A gente tem o programa Certifica Minas, que é para rastreabilidade das produções. Hoje, não só na cafeicultura, mas na cachaça, no queijo. Então, é uma empresa que, às vezes, as pessoas não sabem o potencial que tem. Mas, dentro de Paraíso, a gente tem um reconhecimento bem grande, assim, da atuação nossa, né? Entendi. E eu vi aqui que você é diretora do Universo Mulher Café. Isto, Universo Mulher Café também é uma associação de mulheres. Ela é voltada para a cafeicultura. Ela foi fundada há acho que 2 anos ou 3. Eu entrei já tem... recente. É fresquinha, mas assim, com o objetivo de levar as produtoras de café... metodologias de produção, conhecimento, essa questão da interação. Muitas vezes as produtoras não têm assim, o conhecimento, ou às vezes até por ser mulher, né? Então a gente vê que dá uma ajuda bem grande nessa questão delas entenderem onde elas estão, trocarem essas experiências, e principalmente de conhecimento, né? Entendi. É muito importante também, né? Quando... eu me formei, tinham poucas agrônomas na cidade ativas, né? Eu lembro que era a Lívia Colombaroli, a Soraya Fará Pimenta. Então, eram poucas mulheres realmente no campo ali, né? E igual você veio, com certeza ajudou, complementou muito a cidade com informação técnica. A minha mãe também é cafeicultora, faz parte do Universo Mulher Café, isso, né? A minha prima Daniele Cantier também, um beijo, um abraço para as duas aí. É muito importante. Você já mandou 2 beijos pra sua mãe. Precisa, né? Todo episódio. Eu quero conhecer sua mãe também. Eu ainda não falei isso, mas a minha mãe que foi parte fundamental para eu fazer agronomia. Eu iniciei na engenharia ambiental, aí na metade do curso, no 2º ano. Do 2º pro 3º eu comecei a fazer agronomia também pela família toda trabalhar, né? Meu avô tinha João, terra eu jurava também. Que você era engenheiro ambiental. Eu sou engenheiro agrônomo e ambiental. Formei nas duas. Nas duas, Fez as duas ao mesmo tempo. As duas. E eu sabia do ambiental. Agrônomo é novidade hoje. Então, a minha mãe que incentivou, falou, por que você não faz agronomia também? Você gosta tanto? Falei, mãe, nem sei se pode, se dá, né, pra fazer isso. E ela me incentivou pra gente estar junto aí nessa área aí. Mas é Beijo, mãe do João. As meninas do universo. Convida a gente pra tomar um café. Café com ela mesmo. É bom, né? E ainda mais agora teve um encontro, né, com prova, e elas saíram, eu não tive a oportunidade de participar, mas elas saíram super capacitadas, comercialização de café. Quantas mulheres tem? E Amanda, agora você me apertou, hein? Eu não sei quantas que estão associadas, mas já é mais de 40, se eu não me engano. E tem, igual a gente falou, de outros municípios também, né? É um número grande. Sim. Não, os eventos é na base aí de 50 pessoas que tem as convidadas. E sempre... Na minha cabeça eu tava imaginando umas 10. Não, já tá. Agora, fugindo tomando um pouquinho. Forma, né? Só pra ter uma noção. Quantas mulheres você acha que é registrada no CREA aqui? Aqui da cidade. Uai, pelo que a gente tem, né, João, de conhecimento, assim, das agrônomas. E aí envolveria todas, engenheira civil, ambiental. Vou chutar alto, 50. 62. Eu achei que era muito, bastante. Hein? 62. É que na época, né, o João comentou que as mulheres não faziam muita agronomia. Eu formei em 2002, já tinha um quadro grande de mulheres no curso. Formavam, mas na atividade eu vejo que das minhas amigas são poucas. Deve ser complicado. Poucas. E a gente fala, eu já debati isso com a Lívia, né? Eu falo assim, a gente sofre muito preconceito. Até hoje, para se estabelecer, primeiro que você chega, para falar que é uma engenheira agrônoma, eles já têm um preconceito, né? Principalmente os homens e as mulheres. E as mulheres. Sim. E depois, para você provar que você sabe, você tem que ser competente 2 vezes. É complicado. É verdade. Você tem razão. Eu fiz estágio com a Lívia quando eu me formei. Fiz estágio com ela, com a Soraya. E tecnicamente, conheço ela também de família. Nós temos famílias em comuns. A tia dela é casada com um tio meu, então, mas muito competente tecnicamente. Ela é produtora também, né? Campeã de concursos, sim, né? Ela, o Klebin, né? Um pessoal muito bom também, um produtor muito
competentes, todos eles. E você veio também numa região do Morro Vermelho que antigamente não era tão tradicional de produção, né? Isso. Tinha meio que um preconceito, e hoje também, vocês, o Peter também, né? Que já foi campeão também de qualidade de bebida, né? De café. E hoje a gente vê que é uma região muito boa produtora e que não tem nada com aquele preconceito antigo, né? Não, ixi, lá deslanchou na cafeicultura. A gente olha lá, já áreas que são próprias, né? Questões de altitude, são todas cultivadas em café agora. Nesses 7 anos que eu vim pra cá mudou bastante. Eu imagino. Mas a gente tinha combinado de falar sobre crédito rural. Sim. Eu não entendo nada. E aí, João? Então explica para mim, por favor. Então, o que é o crédito rural? Eu acredito que seja assim, essa nossa vinda, né, principal seria para a gente mostrar uma das ações que a gente atua, né, nessa aplicação de crédito rural. A gente tem várias empresas que são credenciadas para fazer, né? A Emater é uma delas, e as empresas também privadas. O crédito rural, ele é o recurso que é destinado para o agricultor poder melhorar as condições da propriedade, do custeio, dos investimentos, com os juros, às vezes, subsidiados pelo governo, que tem os créditos de recurso subsidiado, né? Das linhas próprias, e os de juros livres. Então, assim, a gente viu que ao longo dos anos, né, veio melhorando muitas condições dos produtores nesse sentido pelo auxílio do crédito. E o principal, né, João, a nossa atuação junto a essa aplicação. O que a gente faz, o que a gente está ali junto com o produtor e as pessoas que não são produtores e que não são da área, para entender o que é realmente essa função, né, dessa política pública que é o crédito rural, né? Você acha que tem evoluído nesses últimos tempos? Sim, sim. Tem tido um resultado positivo? A gente percebe, assim, que é lógico que tudo depende, Amanda, da aplicação desse recurso. O recurso está disponível, o juro é satisfatório, é um juro bacana. Porém, se bem aplicado, a gente vê muitos casos de sucesso. Produtores que evoluíram, melhoraram a infraestrutura, colocaram isso para agregar valor no produto, para melhorar a qualidade, seja na bovinocultura, na cafeicultura, que é o que é mais expressivo aqui no município e até nas outras regiões que eu trabalhei também. Mas a gente vê casos que o produtor, às vezes, não aplica na forma que é o ideal. Destinado mesmo para o recurso. E aí ele vai e desvia aquilo e acaba se perdendo no meio do caminho. Às vezes com o pessoal, você fala? Sim, sim. Ou então, pode acontecer também algum evento climático que venha atrapalhar, mas na maioria dos casos, a gente tem um processo positivo, um progresso dos agricultores e a inadimplência é muito baixa. Então, se a gente olhar isso junto aos agentes financeiros, foi um processo de progresso, vamos dizer assim, ao longo dos anos. Como nós temos a principal cultura do café, que é na cidade, né? Seria, acredito, a principal cultura, né? De São Sebastião do Paraíso. E o custo por hectare de produção é alto, né? Vocês estão baseando em torno de 10 ou 12 mil reais só depois da lavoura implantada? Por hectare, João? Por hectare? Olha, não, tá mais. Tá mais. Eu estava conversando ontem com o produtor. Eu cheguei numa conta de 24 mil por hectare. E ele falou que o dele foi em torno de 22, mas é no produtor familiar. Eu falei assim, às vezes os encargos financeiros de uma mão de obra, eu ainda vejo que, por exemplo, o arrendamento, as pessoas que não pagam arrendamento não colocam o custo de oportunidade da terra nesse custo de produção, mas a cafeicultura está girando em torno disso aí, 10, 12 é o que o Cicobi libera, que o banco libera, então? Sim, mas chega até, por exemplo, essas linhas de crédito do Pronaf é por produtividade. Então, se a gente pegar em 3 mil quilos de café por hectare, ele libera até 20 mil por hectare. Entendi. Seria na média de 30, mais ou menos, que está colocando? Sim. 30 sacas por hectare. Por hectare. Certo. Então, aí tem esse recurso nessa linha de produtividade e valor injetado, né, por área. Sim. É um custo alto, e esse dinheiro ajuda muito o produtor, né? Se você pegar uns 10, 12 hectares, que tem muito, né, na cidade, a 20 mil seria 200, 300 mil reais por ano, que ele tem
que ele tem que ter de caixa para adubar, para colher, os tratos defensivos, o trato geral durante o período de um ano, né? Como que funciona essa... Tipo, existe uma aprovação para conseguir esse crédito? Sim. Tem, tipo... O que eu posso fazer para ter isso aprovado? Tem algum projeto? Tipo, tem algum projeto que tem que ser entregue? Como é que funciona? Ou tipo assim... eu quero plantar café, João. Me ajuda lá a pegar um crédito que agora eu vou virar produtora. Então, funciona assim, né? A estratégia que a gente usa, a primeira coisa é o produtor ter... que o Sistema Nacional de Crédito Rural, ele faz a gestão, né, desse recurso. Vem via Banco Central e é destinado para os agentes financeiros. Os agentes financeiros hoje que a gente tem são os bancos e as cooperativas. Hoje é bem significativo o valor que vem destinado para as cooperativas de crédito. Uhum. Antigamente era assim, o Banco do Brasil era distribuidor de quase 100% dos recursos que eram do Banco Central, né? E hoje já não, hoje já é bem equilibrado. O produtor, ele deve ter, primeiramente, a conta no banco, né? E já ter o recurso liberado... Recurso não. Gaguejei aqui agora, gente. Calma aí. Volta um pouquinho. Ele ter o limite de crédito liberado para ele poder pegar um recurso. Normalmente, Amanda, eu falo que, olha, os que a gente mais trabalha são os recursos controlados do Pronaf e do Pronamp, que é de pequeno produtor e médio produtor. Eles são subsidiados pelo governo e eles são detentores dos juros já destinados. Então, o banco tem que seguir algumas normas do Ministério. O produtor, ele não consegue ingressar numa atividade com um recurso emprestado. Você não é cafeicultora, um exemplo. Aí você vai lá na Emater e fala assim, mas eu quero entrar agora plantando café. Existe recurso para plantio? Existe. Mas você tem que ter o histórico já da cafeicultura e renda já anterior comprovada para você abrir um limite de crédito para aquela área. Perfeito. Então, tem essa questão. Aí você é cafeicultora já e quer ampliar a sua área. Você vai procurar a agência vai falar assim, você tem limite, aí vai procurar quem são os responsáveis técnicos que são cadastrados no agente financeiro. Igual eu falei, tem em matéria e tem outros também na cidade que são. Aí a gente faz um projeto de elaboração. E esse projeto de elaboração, que aí vem a nossa responsabilidade técnica, que às vezes as pessoas não entendem e não sabem. Só fala assim, por que eu preciso pagar um projeto se o banco já está com dinheiro? Mas é você dar o aval que o produtor tem condições de pagar por um período que esse dinheiro vai ser colocado como parcelas. É um custeio, vai pagar ano que vem? Tem que ser feita uma visita na propriedade, tem que fazer o levantamento de produção. E aí, esse projeto elaborado, a gente vê que o produtor tem condições de fazer o pagamento no ano seguinte. Esse projeto seria tipo um laudo? Como é que... Basicamente é o laudo, sim, da visita, né, que comprove a produção. A gente, engenheiro civil, você fala em projeto, eu já imagino uma planta, prancha. Ou planta, né? Não, nossa, já é diferente, né, João? Eu já tava aqui, tipo, nossa, será que eles desenham onde vai ser os cafés? Não, a gente já vai olhar, né, se tem a produção, qual é a idade, qual é o espaçamento, qual a previsão futura de colheita. Entendi. E aí, né, João, você vai me cutucando aqui, vai contribuindo também. Pode deixar. E com esse projeto pronto, o principal é saber se tem condições de pagamento no futuro. Então, é o projeto de elaboração nosso. Não é igual o da engenharia civil, né? Que você vai fazer uma planta, a pessoa vai fazer aquilo que você tá designando no projeto. No nosso caso, já não. Aí, feito isso, Amanda, se for um projeto de investimento, aí já é diferente. Existem as linhas que emprestam para investimento de terreiro, de tulha, de ordenhadeira, de casa. Hoje tem vários de reforma rural. Isso daí já vai tropeçar em vários profissionais, né? Então, o produtor às vezes quer fazer o projeto. Não, eu sou engenheira agrônoma, eu não posso assinar por uma obra. Então, eles têm que acionar um engenheiro civil que vai fazer essa planta desse projeto de casa e eu vou fazer a elaboração para o pagamento disso até 10 anos. Então, mas o que vai subsidiar, o que vai sustentar o pagamento é a cafeicultura. Então, a elaboração é nesse sentido.
Meio que você tem que prever o futuro. E aí tem que contar, às vezes, com o clima, né? Mas isso aí a gente não coloca. Aí existe os seguros também, que é outro assunto. Com essas queimadas. A seca principalmente, né? Porque a queimada não vai ser um fator climático. É por consequência do tempo seco. Mas o fogo ele não surge do nada. Mas aí tem os seguros que cobrem os eventos climáticos, de seca, de granizo, de geada. E aí o seguro ajuda nessa situação para o produtor não ficar totalmente descapitalizado no pagamento do que ele tem de projeções futuras de projetos. Porque você vai lá, faz uma projeção. Aí, que nem essas queimadas estão acabando com tudo. Exato. Nós tivemos bastante lavoura afetada, né? Teve sim. Em várias regiões da cidade. E lavoura, em alguns casos, com irrigação, que perderam tubulação de... Nossa. Olha pra você ver, né? No gotejo é a mangueira a gente nem de lembra plástico, disso. né? Então, que perdeu parte disso daí. E quem tem seguro consegue ressarcimento depois. Quem não tem, que tem muitos casos que não tem. Muitos casos não é financiado, é recurso próprio que a pessoa plantou, né? E não fez o seguro. Porque esses casos acontecem pouco, né? De chegar na lavoura mesmo, né? Assim, no montante de 10 anos, acho que eu vi umas 2, 3 vezes. Já cheguei a fazer laudo de incêndio, Talvez nem o que mais acontece, às vezes um vizinho vai pôr um fogo num pasto para limpeza diária, ou um fogo na cana lixo que aconteceu e chega na lavoura, né? E então isso infelizmente ocorre, né? Nós fazemos, né, Cirlei, campanha anualmente sobre esses combates a fogo para o pessoal, para os produtores rurais ter o abafador com algumas coisas que eles já têm, né? E manter os aceros, mas infelizmente nesse tempo seco fica muito difícil o controle desse fogo. Essa seca fazia muitos anos que não tinha uma seca severa dessa, né? Chegando a 150 dias sem chuvas, né? Alguns recordes se a gente lembrar, acho que eu não me lembro nos últimos 10 anos de ter uma seca tão severa assim. Que imagino que vai impactar, né? Imagino não, vai impactar nas produções futuras, né? E o principal, né, João? A gente vê assim, a cafeicultura tem o seguro obrigatório nessas linhas de recurso controlado. Para bovinocultura não tem. Então a gente viu a grande maioria das áreas que foram afetadas pelos incêndios foram as pastagens. Então o produtor às vezes até tem um empréstimo de um custeio para o gado dele. O pasto agora foi afetado, né? Tem uns até que estão falando de ter que plantar novamente tudo, não tem como formar de novo. Formar novamente. Então aí como que vai fazer? Então a gente estava até vendo com o banco se tem algum recurso que veio, né? Alguns produtores ouviram falar na rádio, mas eu não sei se seria localizado aqui para nossa região ou Mato Grosso, que teve muito foco, né? A respeito disso, para renovação dessas pastagens, para colocar o produtor de novo na atividade sem ter que gastar de recurso próprio. Inclusive a arroba do boi já está subindo bem, né? Ontem eu acho que bateu 270, né? Então já está numa alta grande. Porque além de perder a pastagem, teve que comprar a silagem de última hora, né? O trato de última hora. Então, de um jeito, de uma forma ou de outra, sobe o custo de produção na engorda do gado, né? Então, tem esse impacto também. O meu sogro está lá para o Mato Grosso do Sul. Parece que eles estavam até pensando em comprar feno para dar para as vacas. Só que é muito caro, né? É caro. Tanto a silagem quanto o feno é caro. E eu cheguei a ir lá, acho que faz um mês. É só pasto, gente. É muito diferente de um local pro outro, Bem diferente, né? Eu fico até assustada, mas tipo, era pasto e eucalipto. Então se pega fogo, o trem... Nossa, não segura, gente, é complicado. Nossa Senhora. A gente fica muito triste, né, nessa situação, mas vamos rezar que chova rápido, né? O agricultor tem muita fé, isso aí a gente vê a resiliência. Indústria a céu aberto, né? Não tem outro jeito. Exatamente. Mas aí, Amanda, só focando um pouquinho nessa questão dos projetos, às vezes também a sociedade não sabe da importância da gente na engenharia e do CREA na atuação dele quanto a nós, né? As pessoas às vezes acham, o CREA fiscaliza a obra. Não, fiscaliza é o engenheiro que vai realizar essa obra. Então, no nosso setor é a mesma coisa. A gente fala, o CREA tem que proteger a sociedade, né? Exatamente. E cobrar
os responsáveis técnicos. Sim, é igual o conselho de outras áreas, né, de classe, eles fiscalizam os profissionais, né, para atuarem. E quando a gente vai e coloca o nosso diploma vinculado a um conselho, é porque a gente tem a certeza de que a gente não vai agir de má fé ou agir de forma errada. A gente quer fazer o certo, né, trabalhar de forma correta, e a segurança para a sociedade é essa fiscalização. E os proprietários têm que ter essa noção também. Sim, sim. Porque às vezes fala, você não vai resolver de nada, né, tal. Mas ter alguém responsável é importante. É verdade. A gente estuda vários anos, tem que ter alguma coisa, né? Nossa, não é possível que a gente não aprendeu nada, né? Nossa Senhora. Mas a gente falando desses projetos, é cobrado, tipo, projeto de irrigação, barragem... Sim. É tudo cobrado também? Sim, sim. Até a gente vai trabalhando meio que na parceria, né? Nessas áreas mais voltadas para o meio ambiente, aí a gente direciona para o engenheiro ambiental, porque além de ser feito esse projeto, né, Amanda, tem que ter os critérios ambientais sendo cumpridos. Então, são os registros nos órgãos ambientais. Vai fazer uma irrigação? Da onde que a água vai vir? Como que ele vai fazer a retirada? O curso d'água não é mais... infinito, né, João? Super finito. Existe também o financiamento e o custeio para implantação de irrigação, né? Então, os bancos hoje, até para o crédito rural, já estão cobrando que esteja em dia o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. O que antigamente acontecia que os cartórios de imóveis conferiam se a propriedade tinha os 20% mínimo de exigência do Código Florestal de reserva legal, se a propriedade tinha 20% de reserva legal. Hoje o cartório de imóveis não confere mais, ele confere se está averbado, se somente tem o cadastro, mas os bancos conferem a parte de reserva legal. No caso de financiamento de irrigação, se já tem a outorga, se tem um protocolo ou se tem a certidão de uso significante. E o que está de praxe também de alguns bancos pediu licenciamento ambiental ou a dispensa de licenciamento ambiental, dependendo do tamanho, do porte da propriedade, né? Então, o que a gente somos muito procurados também para fazer essa regularização que o banco pede. Ele não está liberando mais o recurso sem esses 3 itens. O quarto item, que é também que caiu esse ano, é uma exigência também dos cartórios, o georreferenciamento dos imóveis rurais, né? Hoje, para os imóveis acima de 25 hectares, em torno de 10 alqueires e meio, 11 alqueires acima, é exigido o georreferenciamento, que é o levantamento topográfico, um mapa da fazenda, aprovado pelo INCRA, com um selo, o QR Code de validação do INCRA, o mapa e o memorial aprovado, com a anuência dos confrontantes, os vizinhos assinarem e informando que não está tendo invasão, né? Que aquele mapa foi elaborado respeitando as divisas, as cercas, córregos da propriedade, respeitando todos os limites. Então são esses documentos que mais estão sendo exigidos hoje para a liberação do crédito nessa parte, né? Além dos projetos que você já citou, já nos informou bem. Se fosse ver, né, João, na realidade é o que a legislação sempre cobrou. Sempre, né? Cobrou, sempre pede. Aí o produtor hoje está tendo que se adequar, porque se ele tem o interesse de fazer pegar esses recursos disponíveis, ele tem que fazer o que a lei exigia, né? E isso é bom, porque antigamente a gente via muito falar assim, a área era 10 hectares, um exemplo, na verdade tinha 12, né? Até para ser averbado que não tem na escritura, ou até mesmo para fazer esse ajuste de vizinhança, né? Do que é realmente a área de cada um, pelo georreferenciamento, a questão ambiental. A gente não acreditava que o CAR ia adiante, né? Pensa, de 2015, 12. Agora ele está começando a ter cobranças, né? Sim, sim. Essa questão do gel, nós não temos muita briga de divisa aqui na nossa região. Né? Você trabalhou em Manhuaçu, né? Lá são menores produtores, não sei te falar se tem. Mas igual você comentou, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, tem muita... Eles chamam de matrícula em condomínio, em prédio. Tem 2 matrículas em cima de uma área só. Aqui são raros os casos que acontecem, apesar que eu já conheço casos em Paraíso que ocorreu
de ter uma matrícula e uma outra matrícula retificada em cima de uma mesma área. Com o georreferenciamento isso não é possível, porque é inserido as coordenadas geográficas. Qualquer pessoa que pegar e ler a matrícula, digitar no Google Earth a coordenada geográfica, vai ver que se refere àquela área. Então, Legal. Os bancos também pedem isso justamente para saber aonde está... Eu estou financiando uma área que a lavoura está nesse local. Digitou no Google Earth, ele sabe que realmente está nesse local. Eu já fiz laudo agronômico para outros bancos, para o banco da JF, alguns bancos que nos pedem o laudo de avaliação de imóvel rural, onde a pessoa ela deu uma área, informou uma matrícula em garantia, e na hora que o banco foi localizar, era em outro local. Ele informou um local plano e na hora que ele foi entregar a matrícula, era uma área com a topografia íngreme que valia um valor abaixo do que o local que ele informou. Então, com o georreferenciamento, isso não existe, não tem essa possibilidade. Ele teria que ter colocado o próprio local? Ele informou uma matrícula, vamos supor, informou uma matrícula na Guardinha. E foi entregar uma no Morro Vermelho. No local... Nada a ver, né? Nada a ver. Na verdade, era num município e entregou em outro. Era município, por exemplo, igual nós temos Paraíso e Pratápolis, Paraíso e Cássia, que tem uma região de limite, era até próximo, eram 5 quilômetros de distância. Mas informou uma matrícula de Paraíso e entregou uma área de Cássia, por exemplo. Era próximo, mas eram áreas diferentes, com terra diferente, com topografia diferente. Ele mostrou um local plano, bonito, e era uma topografia não mecanizada, por exemplo. Então, o georreferenciamento, ele existe, né? Muitas vezes os bons pagam pelos pecadores, né? Se todo mundo fizesse o certinho ali, talvez não seria preciso. Mas como existe essas brechas ou essas divergências, então o INCRA exigiu, é uma lei antiga, se eu não me engano é de 2014, a lei de gel, e ela está sendo cobrada, antes era 100 hectares, agora a partir de 25 hectares, em novembro de 2025, todas as propriedades rurais vão ter que ter o mapa aprovado pelo INCRA, pelo CGF. Fica numa base de dados parecida com o CAR. Os profissionais que têm acesso, os engenheiros cadastrados têm acesso a essa base de dados do INCRA, e ele exige uma precisão de centímetros na na elaboração desse mapa, para não ter dúvida mesmo. A medição em loco é importante agora, né? É importante. Que aí, se der uma divergência, igual o Google, dá metros de distância, dá metros, né? Então, você vai lá... Precisão, Aí o profissional vai ser mais ainda colocado... A prova. A prova também, né? Mas é requisitado mesmo. Você vai ter que pôr o profissional lá para fazer, né? Você chega a usar drone para fazer as topografias? No GEL já é permitido o uso de drone em área inacessível, como brejo e topo de morro. Locais que a gente não consegue chegar a pé. E antigamente era feita uma previsão mais rústica, né? A gente batia daqui até naquela árvore, ou no meio do brejo tem 100 metros. E acabava que ajustando pelo Google Earth a olho nu, né? Uma precisão inexata, né? Qual será que é a margem de um drone? O drone também chega com precisão de 5 centímetros, 10 centímetros pela foto, quando é equipado com um GPS ou quando faz a correção. Porque a gente chama de alvo, né? Colhe alguns pontos, o drone passa tirando foto e colhe a coordenada com o GPS RTK, com o GPS de precisão. Sim. O GPS geodésico, né, que é utilizado também na topografia urbana, é o mesmo GPS que é utilizado na topografia rural. E aí vai colhendo os pontos e faz um ajuste depois por programa de topografia e consegue chegar em torno de 5 a 10 centímetros de precisão. Então, auxiliou tanto nós na topografia, que antes tinha que chegar em lugar ruim de acesso, e também, né, o drone ele ajuda também na tomada de decisão. Por exemplo, vai fazer um voo numa área que identificou uma falha num talhão de café. Na cana ele é muito utilizado, porque a cana faz aplicação por reboleira, né? Então o drone passa primeiro, identificou que tem uma reboleira com falha ali, e depois vem com a pulverização só naquele local. Então ajuda muito. E também na parte de contabilizar quanto que tem de área produtiva, de área improdutiva, né?
consegue uma precisão maior, que antes também era pela imagem satélite, que na nossa região até tem uma atualização anual da imagem. Agora, regiões como eu já vi, Manhuaçu, norte de Minas, talvez demora 2 anos para atualizar uma imagem satélite. Então, ajuda muito. Agora está melhorando essa parte de satélite, sabe? Mas o drone ajuda muito nisso aí. Nós já fizemos imagens com drone na região de Manhuaçu, que é uma área com topografia bem mais íngreme, né? Ele conhece, tá vendo? Não contei mentira. E aí tem as dificuldades, né? Que é igual os cafés aqui de Poste Caldas, nesse sul de Minas aqui, uma área que não é plana, que não é mecanizada, né? Tem essas dificuldades aí. E eu posso usar esse crédito para comprar um drone para pulverizar minha plantação? Então, é o que eu ia dizer, né? A tecnologia é a favor da gente, né? Hoje eu não sei falar precisamente se teria, mas para as tecnologias novas e essa inovação rural, tá tendo linhas de crédito para essas ações também. Galera, vamos... Agora, para a compra do drone em si, eu acredito que não diretamente, né? O drone é mais caro que um carro. Então... A Copercitos tem algumas linhas e as próprias empresas de drone agora estão oferecendo consórcio. Não sei, eu acho que tem alguma linha do Banco Brasil, só que tem aquela restrição para ser produto nacional. Então, ainda tem alguma dificuldade. Existem algumas empresas, algumas indústrias brasileiras de drone já. Visitei algumas em Porto Alegre, aqui próximo a Sertãozinho. Tem algumas empresas que, na verdade, são tecnologias de fora que está produzindo no Brasil para atender essas linhas de crédito. Mas não é fácil, não. Porque são drones caros, né? Acima de 150, 200 mil reais por drone de pulverização, mas existem algumas. Não tá tão fácil ainda. Acredito que tem que evoluir um pouco mais, né, nessa área, né, para ficar um pouco mais acessível. É uma tecnologia também que não é fácil do produtor usar sem ter algum tipo de conhecimento. Uhum. E vai misturar o conhecimento técnico, por exemplo, de cauda, de pulverização, com o conhecimento de operação do drone. Existem os cursos que as empresas que vendem os drones dão, mas não é tão fácil. Não é, ele é um pouco mais sensível, exige um pouco mais de tecnologia na operação dele. E tem que ter alguns cuidados com obstáculo, com árvore, com rede elétrica, diferente do que ele está acostumado no trator, por exemplo. Melhor deixar para as empresas especializadas. Mas, Amanda, dentro dessa questão também, a gente tem que ver que na hora da gente fazer essa elaboração de um projeto de investimento, o que ele tem como atividade tem que dar condições de pagamento a longo prazo. Então, igual você brincou, né? Realmente, o drone é mais caro que um carro. Então, ele tem que ter uma produção que vá ser compatível com o que ele vai ter que pagar. Então, o investimento tem que ser justificado. A utilização dele vai ser de quanto tempo durante o ano? Que aí, dependendo da atividade que ele exerce, tem outras coisas que ele pode incrementar para a melhoria da atividade, da melhoria da qualidade do produto, que o drone fica lá em último caso. Vamos colocar o drone como um exemplo, né? Isso. Mas hoje em dia a gente vê, por exemplo, os tratores que são muito requisitados nos projetos. Ele vai dar condições de trabalho para o produtor e muitos aqui na região, né, João? Eles são sozinhos para cuidar da área total. Tem um trator, tem uma roçadeira, tem um pulverizador, ele consegue tocar a atividade do dia a dia. Uhum. Então, isso aí você vê que foi uma evolução dessa aplicação de crédito, né? E bem aplicado, com um projeto bem elaborado e feito isso, o produtor tem um retorno bom. E, tipo, se o produtor tiver uma energia renovável... Isso. Você fala se ele já tem ou tem a intenção de ter? Pode ser os dois. Isso ajuda ele a pegar um crédito se ele já tiver. Ah, então. Ou se ele quiser, ele vai conseguir. Então, pode ajudar existe, em alguma coisa? Agora tá na moda, né? BSG, esses indicadores. Lá pra... BSG, né? São José do Rio Preto, perto de Barretos? Isso, sentido.
A gente só via plantação, né? Quando vê, só placa de energia. Fazenda de fotovoltaica. De energia, né? E andava e só placa. Eu falei assim, gente... Então, até pouco tempo, ainda tem, sabe, a linha disponível para fazer o investimento para compra de um sistema fotovoltaico, né? Para fazer essa energia limpa. Para quem quer, tem para fazer ainda. Mas o produtor já não dá benefício para ele na aquisição de outros créditos. A não ser que seja... umas linhas que eu acredito que seja a ABC. Aqui na nossa região a gente não trabalha muito com a aplicação dessas linhas, mas que dá um incentivo para o produtor que já está fazendo uma utilização desse apego ambiental, né? O que a gente vê é que para certificações e para a venda do produto, né, no final, você ter essa produção mais sustentável tem mais valorização no produto final. Ótimo. Isso, já tem esse reconhecimento. Conta como item das certificações, como item, né? Exatamente. E aí a gente vê até assim essa pegada de carbono, o pessoal está muito preocupado, então já está começando, mas não porque ainda o mercado interno exige, mas o externo já está exigindo isso. Então, as exportadoras já estão preocupadas com isso, então vai começar essa rastreabilidade inversa. Eu preciso do produto que tenha reposição de carbono, por exemplo, né? Que faça a compensação. Então, vai começar a ter uma valorização no futuro. Ainda a gente vê que já está sinalizando para isso. Bacana. Nossa, mas é difícil, né? Não, é bem complicado, né, João? Porque a gente fala assim, a agronomia ela não anda sozinha. E aí, nessas questões, a gente já falou aqui da área ambiental, né? Igual a gente falou, da área civil. E todas elas estão juntas, não adianta a gente querer separar, a gente falar que a gente está trabalhando não cada um jeito. por si, não. A engenharia pode Depende contribuir com o quê, né, nesses financiamentos? Não, em todos os elos, né? A gente falou aqui desde a hora de fazer a produção, do manejo, da comercialização também. A gente tem hoje incrementos, incentivos, né? De crédito rural para comercialização, para cooperativas. Então, isso aí a gente falando não só na infraestrutura, aquisição de equipamentos. Aqui a gente nem fala, né? Falamos dos maquinários, mas a gente nem citou que os engenheiros mecânicos também estão envolvidos. Isso que eu ia citar também, que e Paraíso também, nós já estamos com algumas fábricas dentro da cidade com o desenvolvimento, né? De colhedeira, de varredeira, que é o caso que a gente conhece comercialmente falando, pessoal da SWZ, AWZ, né? Que vem com máquinas que inclusive eu já conversei com o Júnior da SWZ, inclusive máquinas famosas, a Jacto, a Miaki, que eles compram algumas máquinas dele para copiar algum tipo de tecnologia que na dele está melhor que dessas outras marcas mais famosas. Então, Paraíso já iniciou meio com um polo industrial voltado também para o café, né? A gente vê que nessa área nós estamos se desenvolvendo bem, que aí não fica só na cafeicultura, você consegue desenvolver um pouco o lado industrial, agregando valor, né, a esse serviço, a essa máquina que eles estão fabricando aqui dentro da cidade, que é muito importante para a cidade, né? Por questão de manutenção, né, do maquinário. O produtor compra uma máquina, uma colhedeira da SWZ, deu um problema na máquina e tem peça dentro da cidade. Né? Isso é importante para a cidade. Tanto igual de tempo... concessionária, né? Concessionária de trator, igual o Citrus tem que dar Valtra, né? Essa especialização a cidade cria além do polo produtor de café, cria um outro polo de manutenção, de toda essa estrutura para conseguir atender, né, a produção do café. Sim, a evolução dessas máquinas, né? A gente olha os primeiros modelos, como era e como já está ficando mais compacto, vai ficando com rendimento melhor. E isso aí é muito bacana mesmo, dentro do município ter essa inovação. Melhorando cada vez mais onde pode andar de topografia, né? Melhorando o rendimento. Está cada vez melhorando essa parte tecnológica aí da produção, da mecanização agrícola. Exatamente. O crédito, quando a gente fala de crédito rural,
qualquer tipo de plantação, qualquer tipo de... Tipo, gado também, granja. Sim. Abrange tudo isso daí? Sim, sim. Qualquer um desses setores agrários, agropecuários até, né? A gente vai ter o gado de corte, o gado de leite, a avicultura, também engorda, né? Na bovinocultura, a cafeicultura. Também a gente tem na olericultura, a gente pode pensar em hoje ter também algumas coisas voltadas para cultivo protegido, também tem. Linhas específicas. O que seria cultivo protegido? Hidroponia, plasticultura. Entendi. Tudo que tem que ser evitado que alguns insetos entrem, controla a umidade. E na hidroponia também tem o próprio sistema hidropônico é financiável também. Mas a situação que a gente falou, tudo analisado, né, gente? A gente fala assim, aí não é que é para qualquer pessoa. Porque muitas vezes me perguntam, não sei se acontece com o João, mas fala assim, ô Cirlei, o que eu planto hoje? O que tá bom para plantar hoje? A gente tem que pensar no agora, no investimento atual, inicial e a longo prazo. Porque aonde que eu vou vender? Já vieram falar morango, tem coisas que... Trabalha muito mercado futuro, né? O que tem de diferente em Paraíso que chega através de matéria para você de dúvida, além do comum da região, milho, soja, gado, café, igual você falou, morango, sim, uva, que tem mais? Tem aqui, a gente, não sei se vocês sabem, ali no setor da Queimada Velha, sim, tem bastante pêssego, morango, figo, né? Figo, mas já assim, o pessoal pensa em diversificar. Tem, e a partir do mês que vem começa os pêssegos. Nossa, gente, você vai no dia da colheita, qualquer machucadinho já não serve para mercado. Então é ótimo fazer visitas nesses dias, tá? Então, assim, tem, e eles são com propriedade, com produtos bons de ir para a Ceasa, com a telinha, com a caixa individualizada. Acaba indo para o Ceasa, depois volta para Paraíso, né? Fica na estrada. Ele vai passear. Fica o pessoal do Matheus, né? Da mandioca Matheus, que cresceu muito em Paraíso, dá muito emprego, uma produção alta também, né? Isso. No lado da Queimada Velha. E assim, o que procuraram assim para mais recente foi maracujá. São culturas mais difíceis de serem produzidas por conta de ter aquela questão particular da polinização da flor, da condução. Então, assim, são coisas que às vezes você fala assim... né? Tem também a questão das vigilâncias sanitárias, né? Que devem ser cumpridas. Muito cabulosa, sabe, João? Não teve, não. Mas é mais assim, fora do que tem essa comercialização mais facilitada. Aqui tem também bastante tomate, tem bastante ainda vagem, tem... se a gente pensar na feira daqui de São Sebastião do Paraíso, a maioria dos produtos tem produção. Às vezes a escala não é grande para falar assim, a gente tem condições de atender o mercado e tudo, mas você passa pela feira, dá uma olhada, né? Aí tem bastante coisa que é produzida aqui. Mas vem a pressão de praga, de doença. Então, assim, aí você fala, qual que é o custo-benefício disso? Você vai vender para onde? Você está disposto a pegar seu carro toda terça, toda quinta, todo sábado e vir fazer feira? Que aí a gente volta lá para o café. O café você vai ter trabalho durante o ano todo. Mas o mercado é certo, vamos dizer assim. A comercialização, ela tá ali já na porta da gente. Então, nessas tomadas de decisão... estabelece-se assim os prós e os contras, e aí o produtor que tem que definir, né? Sim, e teve o que tem de experiência também, de conhecimento. E teve um boom também agora da pitaia, né? Tem bastante pitaia no município. Vai vender aonde? Quando chega a época da produção, todo lugar tem, aí o preço cai. Mas é ainda um valor legal. O abacate também teve aí uma produção alta. Tem a indústria também que aqui absorve bastante da produção. Sim. Então, quando se tem dessa forma a indústria para absorver o que você produz, aí dá até para dar uma motivada, né? Muita banana, né? Muita banana. Muita lobuscácia, né? Paraíso tem também alguns produtores, né? Paraíso, Tamugi ali, né? Tem. Então, aí, é isso aí. Então, tem uma diversificação. Tem bastante coisa diferente. Tem muita coisa aí que até assusta, né? Quando eu tava em Manhuaçu era só café. Nem gado não tinha. Mas aqui tem bastante coisa. Bastante produtos diversificados. Nunca imaginei.
E é engraçado que a gente pensar em produtores de frutas e hortaliças, eita, e eles trabalham mesmo. Que aí, colheita no domingo para levar na segunda, parou de chover, tem que irrigar, é bem dedicação, bem exige exclusiva. mais de mão de obra e de tratos culturais, né? Tocou no assunto, né, João? Mão de obra. Que hoje a gente está com um problema sério, assim, de mão de obra, até nem qualificada, a gente nem fala isso mais, né? Sim. Tendo mão de obra, já tá... A gente ensina. É de forma unânime, né? Todos entrevistados de podcast em todas as Todos. áreas. Na área de construção civil também, né, Amanda? Todas as áreas, a questão que está pegando mais é mão de obra. Todo mundo que conversa é o desafio de crescimento da cidade, do país, de todo mundo. Para conseguir crescer, é uma mão de obra. A mão de obra é complicado, Eu fico né? pensando daqui, sei lá, até curto prazo, 5 anos, eu não sei o que vai se virar, não. Então. E é uma coisa bem complicada. Para quem paga é caro, para quem recebe é pouco. Aí ninguém quer trabalhar mais aquele serviço pesado que tem, né? Esses dias o meu cunhado me falou que ele estava andando na rua e tinha 2 senhorzinhos. Um veio capinando e o outro veio com a bombinha costal, que também usa, né, defensivo nas cidades. É lógico, a gente falar que não tem. Aí ele falou, você tá vendo? Quem vai capinar são os antigos. Os novos não querem saber de serviço pesado mais. É que, né, você vai fazer... Então, você vai lá, curte, ganha dinheiro. É complicado. Nossa, e a gente vê aqui nessa região ainda de ter a mecanização a favor, é uma coisa boa, mas tem lugares que não tem como. Tá no na meu avô dependência. mesmo, é uma parede, assim, um monte de café. Quando é familiar, aí você tem ainda a questão dos filhos, mas os jovens não querem ficar. Você ficou lá na roça? Então, querem ter outras oportunidades, né? Não fiquei lá, não. A gente reza, né? Igual a gente falou, tava falando hoje de um agrônomo estudando fora. Tomara que ele volte pelo menos para Paraíso, para colaborar com a gente, que uma mente fresca, recém-formada, tá saindo da academia cheia de coisas, né, novas e a gente vontade, com né, vontade. De trabalhar, Aí não, vai lá parar no Mato Grosso para trabalhar lá durante um tempo. É verdade. Depois volta. Mas eu acho que volta. A gente Bom brinca... filho a casa torna. A gente brinca que, tipo, quando a gente é jovem, a gente reclama muito de Paraíso. Mas a gente sempre volta pra cá. Depois quer vir pra cá. Mas é bom. Ô, Sirley, muito obrigada por ter topado. Amamos o nosso bate-papo. Eu acho que algumas pessoas vão querer fazer esses créditos aí, viu? Nossa, nós estamos à disposição. A gente... a Imater tá na avenida, na Afonso Pena, né? Perto do Colapa lá. A gente tá em reforma, estamos atendendo ainda lá na CISP. Devemos voltar até mês que vem. E o que eu puder ajudar, estou à disposição, telefone. Agradeço a participação, espero ter colaborado. Com certeza. Obrigada, João, mais uma vez. Obrigado, Amanda. Obrigado, Shirley. E esperamos nos encontrar novamente em breve. Se Deus quiser, se Deus quiser. Gente, segue ela no Instagram. Segue a gente também no Instagram, no YouTube. Compartilha o vídeo com todo mundo. Curte nós. E é isso aí. Até a próxima. Um beijo.